Aleluia, 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 aleluia. Deus nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós, as primícias do seu gesto criador. As primícias do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós falamos a respeito também do espírito da lei. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, lembra para nós a importância da lei e dos decretos, como é importante obedecer os mandamentos de Deus. Portanto, diz: nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. E assim, aos poucos, os doutores da lei e os fariseus foram acrescentando regras, preceitos, ao ponto que para cada letra do mandamento da lei de Deus tinha um outro mandamento, ao total de 613. E assim colocava esse fardo sobre o ombro do povo, coisas desnecessárias, que as pessoas tinham que fazer depois do rito de purificação, como ouvimos no Evangelho de hoje, como lavar um prato, um jarro, como a regra de lavar as mãos antes de comer, não por questão de higiene, mas por preceito religioso. E assim então, cumpriam todos esses preceitos,
mas faltava o principal, o amor, a caridade, o serviço verdadeiro a Deus e aos irmãos. A lei, quando Deus deu ao seu povo através de Moisés, foi justamente para que este povo fosse luz para as outras nações. Obedecendo os mandamentos, vivenciando a vontade de Deus, então eles mostravam esse Deus próximo, esse Deus que cuida do seu povo, esse Deus que não tinha imagens, mas no entanto estava perto de seu povo, como nos dias de hoje. Deus está presente em todos os cantos, em todos os corações. Portanto, no Novo Testamento, a lei não foi abolida, mas vivemos na graça. E quem vive na graça, quem vive no amor, obedece à lei. Por isso Jesus depois vai resumir toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, por exemplo, vai cumprir os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Que ama ao próximo como a si mesmo, a partir do 4º mandamento, honrar pai e mãe, vai cumprir todos os mandamentos também. Portanto, quem cumpre no amor tem a alegria de ser amigo de Jesus, como Jesus nos fala: já não vos chamo servos, mas amigos. E é claro que em determinados momentos da história, determinadas normas são importantes, mas que pode cair em desuso ao longo do tempo, por historicamente não ser mais necessário. Por exemplo, a Igreja, até o Concílio Vaticano II, a norma era que a missa era celebrada em latim, não é verdade? Mas, no início, não era assim. Por que entrou o latim na igreja? Porque era a língua universal. E para que facilitasse a pregação do Evangelho, para que facilitasse a circulação da palavra de Deus, a igreja adotou então a língua universal da época. Hoje seria talvez o inglês, a língua universal, mas naquela época era o latim. Então facilitava a comunicação. Porém, após o Concílio Vaticano II, então, com tanta tecnologia, a invenção da imprensa, a facilidade de cada um ter a Bíblia na sua própria língua, antes era copiada à mão, Então, depois disso, então facilitou a comunicação e a igreja abriu as portas para a língua vernácula. E aí vem, às vezes, alguns grupos que criticam o Concílio Vaticano II, criticam a igreja por ter voltado à língua vernácula, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma coisa grave. Não, aquilo que a igreja põe por um determinado tempo, que não é lei de Deus, mas uma norma para facilitar a evangelização, ela pode tirar. Lembremos-nos, aí vamos voltar então às origens, quando os apóstolos começaram a pregar. O que diz lá nos Atos dos Apóstolos? Que cada um ouviu a pregação na sua própria língua, na sua própria língua. Então, se nós fôssemos colocar a tradição ou a Bíblia, então a gente voltaria lá aos Atos dos Apóstolos. Então, não se justifica alguns levantarem-se e criticarem o concílio, por exemplo, porque agora não se fala mais o latim. Cai no farisaísmo que hoje Jesus critica no Evangelho. Não que não se possa celebrar hoje em dia a missa em latim, a igreja não aboliu isso. A igreja não aboliu as missas celebradas em latim, tanto assim que há ritos ainda celebrados em latim, que é a riqueza da igreja. Porém, não se pode colocar isso como norma no sentido de que os outros que celebram na língua vernácula está pecando, está condenado, está isso e aquilo, a heresia ou coisa desse tipo. Aí cai naquilo que Jesus fala hoje, porque senão a gente vai lá nas origens da igreja, E o que diz lá? Cada um pregava, os apóstolos anunciaram o evangelho, cada um entendia na sua própria língua. Então está na Bíblia isso. Então o que prevalece é o que está lá também,
né, nas Sagradas Escrituras. Então basta um olhar mais profundo para percebermos, às vezes, também algumas hipocrisias nos dias de hoje, também na busca de uma suposta santidade, de uma suposta fidelidade que quebra com a caridade. E ao quebrar com a caridade, julga e condena o seu irmão, o seu próximo, por coisas que são desnecessárias, que não nos leva à salvação determinadas regras que foi mudada pela própria igreja porque o tempo histórico mudou, mas o essencial da nossa fé, a nossa doutrina, os ensinamentos não mudam com o tempo. Pode mudar a metodologia, a metodologia pode se adaptar ao tempo histórico em que nós vivemos. Portanto, a igreja no Concílio Vaticano II sentiu a necessidade de adaptar a metodologia do anúncio do Evangelho aos tempos modernos, mas não a essência do Evangelho, não aquilo que Jesus anuncia. Continua, o conteúdo continua o mesmo. Isso é imutável ao longo dos tempos. Então, é isso que nós precisamos compreender. E no Evangelho de hoje, então, Jesus resgata isso. O que é importante? A forma como lavar o copo, as mãos, os ritos, ou o coração, colocar o coração naquilo que faz. Obedecer a Deus simplesmente para cumprir os preceitos, ou obedecer a Deus porque o ama e quer mostrar este amor de Deus correspondendo, amando o próximo, amando cada irmão, manifestando a graça de Deus recebida. É isso que Deus espera de cada um de nós. Portanto, nos dias de hoje também alguns se preocupam com muitas tradições pequenas, com muitas coisinhas que não nos leva à salvação, à vida eterna. Por exemplo, quando trabalhava numa comunidade, fazendo um parênteses aqui rapidamente, tem alguns que estão com o narizinho de fora e são as mesmas pessoas toda a Santa Missa. Cubra o nariz, por favor. Sempre as mesmas pessoas, toda a Santa Missa. Por isso que Jesus fala, o povo de cabeça dura. Gente, vocês estão um do lado do outro aí. Tem gente atrás de vocês, na frente de vocês, pertinho. A gente está aqui no altar, a gente tira no momento, mas estamos distantes. Então tem que respeitar. Está aí a nova cepa da Covid. Não podemos brincar. Mas eu já tomei a vacina. Tem muita gente, já falei, vacinada que está pegando a doença. Depois não pode reclamar, A gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz a dele, mas nós também temos que fazer a nossa. Então vamos ter carinho para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Então, voltando ao Evangelho de hoje a respeito da lei, temos que colocar amor naquilo que fazemos. Então, trabalhava numa comunidade, onde tinha um grupo jovem, uma comunidade até carente, e de repente lá vieram alguns outros jovens, por amizade aos jovens que estavam na igreja, para participar lá do grupo jovem, ou pelo menos frequentar ou estar lá com os jovens. Só que aqueles jovens, como ainda não conheciam Jesus, como não tinham intimidade com a igreja, às vezes chegavam com aquelas correntes de metaleiro, já viu, Aquelas coisas, aquelas roupas pretas, tudo, Iam lá para poder ficar junto dos outros jovens. E começaram assim a chegar. Aí logo vieram um grupo e disseram, padre, eles não podem ficar na igreja assim, por causa disso, por causa daquilo, manda aquela coisa toda, Aí eu falei, deixai-vos, porque à medida que eles vão conhecendo a Deus, eles vão mudando. A igreja não é lugar de santos, de pecadores. Estão ali para ouvir a palavra de Deus, para colocar a palavra de Deus no coração. E se eles colocam a palavra de Deus no coração e se experimentam o amor de Deus em suas vidas, eles mudam de atitude, mudam de ação. E que alegria, há um tempo atrás, um desses jovens encontrar-se comigo no Facebook e dizer, padre, agora estou morando em Brasília
aqui eu participo do ministério na igreja tal, toca lá na igreja católica. Isso é bonito. Quando a gente vê esses frutos, vê a mudança. Então, é isso que eu falo hoje também para vós. Às vezes nos prendemos a tantas regrinhas que impedimos o outro de conhecer Jesus, de se converter. Então, é o amor ao irmão, é o amor ao próximo que nos leva a ter uma visão diferente. Porque o importante é levarmos Jesus ao outro, na condição em que ele se encontra. E depois de experimentar o amor de Deus, de deixar cair a palavra no coração e se deixar transformar por esta palavra, é que ele próprio vai ter o discernimento daquilo que agrada ao Senhor e daquilo que desagrada ao Senhor. Nos dias de hoje, por exemplo, quantos cristãos vêm à Santa Missa, participam da Eucaristia, principalmente, desculpe falar, as mulheres com vestes inadequadas para se colocar diante da presença do Senhor. Por isso, na carta de São Tiago, fala para nós, né? Irmãos bem amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Deus nos concede seus dons, Deus nos concede a sua graça. E o que nós fazemos com isso? Com os talentos recebidos, multiplicamos ou enterramos? Recebei com humildade a palavra que vos foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Então, a palavra é implantada em nossos corações, é anunciada. A cada vez que vemos a Santa Missa, ou lemos a Bíblia, a palavra de Deus é semeada em nosso coração. Mas será que esta palavra transforma a nossa vida, transforma o nosso coração? Ou continuamos do mesmo jeito? Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas e as suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo, que nós ouvimos hoje no Evangelho. Então, um cristão que ama a Deus, ele não vai se deixar contaminar pelo mundo, pelas coisas do mundo. Ele vai renunciar a isso para viver a santidade, para viver o amor pleno. E não precisa ter na cabeça que todas aquelas leizinhas. Basta amar a Deus e ao próximo. E assim, aquele que se aproxima por amor de Deus, o próprio Espírito revelará aquilo que agrada ao Senhor ou aquilo que desagrada ao Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos ser meros ouvintes da palavra de Deus. A palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se a palavra não nos leva a uma transformação de vida, é porque ainda não experimentamos o amor de Deus, ou experimentamos, mas não permitimos que este amor de Deus transforme as nossas vidas, transforme os nossos corações. E aqui está a importância de hoje celebrar o dia do catequista, que anuncia a mensagem de Deus às pessoas que vêm à igreja para receber os sacramentos, as crianças, os jovens, os adultos. Então, esta missão bela e bonita de anunciar Jesus, de anunciar a palavra, mas ao acolher esta palavra, ela deve transformar a nossa vida. Porque se não transforma, então passamos de meros ouvintes. Se viemos à igreja, participamos da palavra e da Eucaristia, mas ao sairmos da igreja, não vamos em missão, ou seja, testemunhar Jesus na vida familiar, no ambiente de trabalho, de estudo e de lazer, é porque ainda não colocamos em prática o amor de Deus em nossa vida. E aí, como falava ontem, né, não adianta ter todos os ingredientes. Uma senhora ou uma dona de casa que vai fazer um bolo, por exemplo, ela lá coloca, né,
segue a receita, coloca todos os ingredientes. Coloca a farinha, o açúcar, o leite, os ovos, a manteiga, o fermento, que ontem me lembraram, né, da receita aqui do fermento. Mas eu digo assim, os ingredientes todos lá. Bate, aquela massa e já está pronta para comer, não é isso? Não, falta o quê? Tem que ir ao forno, tem que assar. Assim somos nós. Se somos meros ouvintes da palavra de Deus, vamos conhecer a palavra, vamos conhecer os sacramentos, vamos conhecer os mandamentos, ou seja, temos todos os ingredientes. Mas, se não permitimos que o amor de Deus, que o Espírito Santo, que o fogo do Espírito transforme tudo isso em nós, então seremos meros ouvintes da palavra. Não adianta ter todos os ingredientes na tigela se não vai ao forno. Então, lá no forno, aqueles ingredientes são transformados. E ao se transformar, torna-se um bolo gostoso, né? Degustável. Não aquela massa intragável. Assim é a nossa vida. E é o que nos fala hoje Jesus. Então, quando permitimos que o Espírito Santo age em nossa vida, nós estamos colocando o Espírito do amor na lei, na vontade do Senhor. E assim vamos cumprir todos os mandamentos, não por obrigação, não porque é um fardo pesado na nossa vida, não, mas porque amamos a Deus, e porque amamos a Deus, queremos transmitir esta luz no serviço a cada irmão, no serviço a cada um que nós encontramos na vida, praticando o amor ao próximo, praticando a caridade. Foi o que Jesus fez. Ele que era rei, ele que era o Todo-Poderoso, veio lavar os pés dos discípulos para mostrar a cada um de nós que devemos, no amor a Deus, sermos servos uns dos outros na prática do amor e da caridade. Esta é a verdadeira lei que devemos cumprir a cada dia. E assim, cumprindo esta lei, nós vamos viver na santidade, na fidelidade a Deus, servindo a pessoa de cada irmão. E é isso que nos levará ao reino dos céus. Portanto, peçamos ao Senhor hoje que a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, seja a dimensão que nós temos por amor a Deus. E que isso se manifeste no amor ao próximo, para que um dia possamos alegremente ser recebidos no reino dos céus, na Jerusalém celeste, na vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio